Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, nos abençoe nesta hora pequenina. E que eu vos possa aprender com vocês um pouco deste tema com base num cientista que nos auxiliou a trazer conhecimento sobre a doutrina. E o tema é: será que William Crookes comprovou a imortalidade da alma? Vamos tentar perceber primeiro quem foi o William Crookes e o que é o seu legado na doutrina espírita. A imortalidade da alma é um dos pilares fundamentais da nossa doutrina espírita. Não é uma especulação filosófica nem religiosa, mas é para nós algo fundamental, que é sustentado pela observação, pelo raciocínio e pelos testemunhos que se realizam dos experimentos que foram feitos ao longo dos tempos. Allan Kardec afirma no Livro dos Espíritos, questões 134 e seguintes: a alma é um ser real, distinto do corpo, que sobrevive à morte. E neste contexto legítimo, cabe-nos questionar se terá a ciência efetivamente contribuído em algum momento para nos comprovar a existência da alma? E é neste sentido que surge aqui Sir William Crookes. Nascido em 1832, ele destacou-se por grandes estudos a nível da ciência do século XIX. Filho de um humilde alfaiate, pertenceu ao Royal College of Chemistry. Teve um prestígio muito grande, tornou-se uma autoridade da ciência que não pode ser de maneira nenhuma ignorada. O seu verdadeiro contributo é do facto de ter levado ao laboratório aquilo que muitos de nós apenas sabíamos que seria uma especulação e que seria a pergunta da existência da alma. Vários relatos reunidos sobre obras e estudos à volta dos fenómenos do Sr. Crookes levou a que se destacassem duas figuras, dois médiuns, nomeadamente o médium Florence Cook, cujo esse médium, através do ectoplasma que emanava da sua mediunidade, conseguia a materialização de espíritos, mais concretamente e mais conhecido, o espírito de Katie King. Na imagem em baixo, à esquerda temos a médium Florence Cook e à direita uma materialização de Katie King. William Crookes também teve um papel importante na ciência até chegar ao estudo da mediunidade, da materialização dos espíritos. Ele descobriu o elemento químico tálio, avançou em química agrícola e estudos sobre a fixação do nitrogênio nas terras, muito importante hoje para um crescimento dos nossos hortícolas. E também investigou e deu continuidade aos estudos sobre a radioatividade. O seu envolvimento com o espiritismo surgiu perto de 1870, em que, ao defender os médiuns Florence Cook e Daniel Douglas, publicou artigos no Quarterly Journal of Science que sugeria a validade dos fenómenos, nomeadamente a materialização do espírito de Katie King, cujos estudos foram realizados entre 1871 e 1874. Durante esses 3 anos, Katie King foi materializada diversas vezes. Era um espírito que tinha a capacidade materializada de se deslocar, de interagir e até de comunicar com as pessoas à volta.
foram recolhidas fotografias, foram feitos registros científicos, de forma a comprovar, com esse objetivo, a existência da nossa alma. À esquerda, conseguimos observar que o médio deitado no leito emanava fluidos de ectoplasma que iam formando a materialização do espírito à medida que este se apresentava. À direita, vemos uma imagem da sua materialização do espírito Katie King, ao lado de Sir William Crookes, já com uma materialização mais completa, mais avançada e mais definida. Era um ser corpóreo, como eu disse, que caminhava, conversava e interagia com todos os elementos da sala. Vamos nos tentar imaginar naquele tempo. Como é que hoje reagiríamos a uma situação dessas? A maior parte de nós, eu diria, estaríamos completamente assustados. E provavelmente aquela porta estaria bem ocupada com toda a gente a sair da sala. Mas, àquela época, o Sir William Crookes dotou-se de pessoas que, à sua volta, também buscavam comprovar a ciência e buscavam, acima de tudo, comprovar o que há muito se falava da doutrina espírita. E da investigação veio a aplicação da ciência. Kardec deixa de claro que a doutrina não rejeita a ciência. A nossa doutrina tem uma base científica e filosófica. E, ao contrário, procura abraçar o caminho da verdade. O Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Escrevia-nos Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 1, item 55. E é neste espírito de investigação rigorosa e aberta que o Sr. William Crookes tentou apresentar-nos forma de comprovar a existência da alma. A realidade dos fenómenos, o Sr. Crookes declarou que eram observados, que eram reais, não podiam ser explicados por fraude ou simples ilusão. Esta posição encontra eco na obra do Livro dos Médiuns, onde se afirma a existência dos espíritos não é uma teoria, mas é um facto comprovado pela ciência. E para a doutrina espírita, os fenómenos de materialização, que foram estudados por Sir William Crookes, enquadram-se nos chamados efeitos físicos da mediunidade, descritos como Kardec como manifestações em que os espíritos atuam sobre a matéria. Também no Livro dos Médiuns, capítulo 2, das manifestações físicas, os espíritos podem produzir efeitos materiais, tais como ruídos, movimentos de objeto e até aparições visíveis. Muito se tem falado em diversas palestras e outras apresentações dos fenómenos das mesas girantes. Dos ruídos e percussões podem passar por manifestações sonoras, sem qualquer causa física aparente, e que foram documentados em diversas sessões controladas, em diversos locais e com diferentes médiuns, por forma a ter um estudo mais rigoroso. A movimentação de objetos implica a deslocação sem contacto físico e que foi observado por Sir William Crookes também em contexto laboratorial, utilizando-se não só da médium Katie King, como do médium David. As aparições visíveis, como pudemos constar, é a materialização de formas reconhecíveis, como a célebre Katie King, que já mostramos na foto. A prudência científica sobre este assunto e a confirmação do espírito. É verdade que Crookes não afirmou categoricamente ter provado a imortalidade da alma. No entanto, essa prudência não invalida o valor das suas observações. Como Kardec explica, o Espiritismo não pede crença cega,
mas convida ao estudo da observação. Assim, o que fez foi uma confirmação por via experimental de que fenómenos da doutrina espírita se descobriam teoricamente. E a nossa doutrina esclarece também com precisão que esses seres que se manifestam são almas dos homens que viveram na Terra. Têm a sua identidade preservada, pois nós, quando abandonamos o nosso corpo físico, mantemos a nossa entidade da encarnação atual. Podemos até chegar a manter uma identidade de uma encarnação anterior, mas por norma mantemos a identidade da última encarnação. A evolução é contínua. Cada espírito evolui gradualmente em sabedoria, bondade e perfeição moral. Isto é uma escada, é um degrau incessante. Este é o nosso percurso evolutivo. E o dom mais maravilhoso que Deus nos deu, o livre-arbítrio. A alma mantém a sua capacidade de escolha e responsabilidade pelos seus atos. E talvez o livre-arbítrio seja a maior responsabilidade que podemos nos usar para fazer o bem, para partilhar aquilo que aprendemos, os nossos ensinamentos, com quem mais precisa, tomar as decisões corretas, não principalmente em benefício próprio, mas em benefício de quem nos rodeia, pois assim estamos a alimentar nós próprios. No Espiritismo, a fé é raciocinada e em concordância universal com testemunhos. Um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a concordância universal com o ensino dos Espíritos. Isto é, a consistência de mensagens obtidas em diferentes locais, por diferentes médios, sem contacto entre si. A mesma forma que Allan Kardec determinou para a realização do Livro dos Espíritos, que no dia 16 celebrou o aniversário do seu lançamento. Em princípio, andou depressa. Em princípio, pode ser observado na continuidade dos fenómenos mediúnicos ao longo do tempo, nomeadamente através de trabalhos do médium Chico Xavier. E a nossa fé raciocinada baseia-se em 2 pilares essenciais. Na razão, onde a lógica, a evidência, a ciência e a investigação sustentam a nossa realidade científica. E esse é um dos exemplos que o trabalho do Sr. William Crookes fez, foi de dar razão à existência da alma, com estudos, com evidências, com fotos diversas, com registros realizados por outros cientistas que o acompanharam no processo, mas também é importante ter o pilar da fé, a crença em Deus, a crença em Jesus, a confiança na espiritualidade superior, a confiança que algo mais nos conduz, para além daquilo que estes olhos físicos conseguem ver. Chico Xavier, na evidência mediúnica, psicografou imensas obras, muitas atribuídas a espíritos que se identificavam e comunicavam conteúdos coerentes com a nossa doutrina. Temos o exemplo que aqui trago de André Luiz. No Nosso Lar é apresentada uma descrição detalhada do plano espiritual, principalmente detalhando relatos após a nossa morte e das vivências que o espírito enfrenta a seguir ao desencarne. Além disso, Chico Xavier
obteve diversas cartas psicografadas de diversos espíritos desencarnados que quiseram comunicar-se com os entes queridos, tornando mais uma vez viva a prova da existência da alma. E a doutrina esclarece-nos que a verdadeira natureza da existência humana e o papel da vida corporal pelo Livro dos Espíritos, que indica que a vida espiritual é que é a vida normal e a nossa vida terrena, material, é transitória. É uma fase de aprendizado em que nós temos uma preparação lindíssima no plano espiritual. Um exemplo bonito também de um livro psicografado por Chico Xavier, Os Missionários, de André Luiz, fala do exemplo da reencarnação de Sigismundo, com tanto detalhe e riqueza que demonstra a beleza que a espiritualidade aplica todas as vezes que regressamos, todas as vezes que vimos para superar dificuldades inscritas no nosso espírito e que precisamos de dotá-las de moralidade e de superá-las. A vida espiritual, no seu estado natural e permanente da alma, pleno de consciência e evolução. A encarnação é a passagem transitória do plano físico para a aprendizagem e o progresso moral. E o desencarne? Eu digo que o desencarne é voltar a casa. É o regresso à nossa pátria espiritual e a continuidade da nossa jornada evolutiva. Quantos de nós já conseguiram parar por um momento e pensar: como será o meu regresso? Quem é que eu vou primeiramente encontrar no meu regresso? Quem já não se perguntou? Quem tem curiosidade? Eu acredito tanta campainha que está a tocar que há muita curiosidade. Na continuidade dos ensinamentos espíritas, encontramos outros tantos trabalhos de Chico Xavier, nomeadamente trazidos pelo espírito Humberto de Campos. Ele psicografou textos atribuídos em que trouxe a coerência da comprovação da existência da alma. Situações impactantes que chegaram a gerar debates jurídicos em tribunal. Existe inclusive uma história de um jovem que acidentalmente disparou uma arma sobre outro. E está registado na justiça brasileira que uma carta de Chico Xavier, do espírito desencarnado, que se manifestou contando a verdadeira história e libando o amigo que estava sendo acusado da sua morte, em que ele próprio conta na carta, segundo Chico Xavier, que ele próprio tinha deixado a arma carregada e que o amigo não sabia, e que levou acidentalmente ao disparo e que causou o seu desencarne. E ficou registado assim como a primeira ilibação de um crime através de uma carta psicografada. É a primeira na história do Brasil e, se calhar, de todo o mundo. André Luiz deixa-nos com uma frase que a morte não extingue a vida, apenas modifica a forma de manifestação. Se nos manifestamos numa condição física, da qual carece de purga, de aprendizado e de edificação, no plano espiritual somos livres, somos essência de espírito e somos transparentes naquilo que somos. Não temos como esconder nada de ninguém. Nosso Lar, uma obra lindíssima, descreve em detalhe bastantes pormenores do mundo espiritual e reforça em continuidade aquilo que Allan Kardec nos deixou no Pentateuco da doutrina espírita. A interpretação à luz da nossa doutrina, para a doutrina espírita, estes fenómenos que foram manifestados e estudados por William Crookes
não são isolados nem inexplicáveis. Pelo contrário, fazem parte de um conjunto coerente de evidências que apontam para a sobrevivência da alma. E Kardec ainda afirma: os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Assim, fenómenos estudados por Crookes ou por psicografias de Chico Xavier são interpretados como manifestações naturais de uma realidade espiritual contínua. A posição da ciência e os seus limites atuais, a ciência só materializa, baseada estritamente na observação e na observação física, e ainda não reconhece plenamente estes fenómenos de materialização espírita. No entanto, isso pode dever-se às limitações dos métodos que ainda estão a ser utilizados para investigar estes fenómenos. E como o próprio Kardec sugeriu, a ciência propriamente dita é impotente para se pronunciar sobre qualquer questão dos espíritos. Muitos são os esforços e os estudos que já são realizados pelo mundo fora, em laboratórios e universidades bem conhecidas, até como a nossa Universidade de Coimbra. E é com lamento que às vezes alguns destes estudos teimam em não ser divulgados e discutidos na comunidade científica de forma pública, ainda por medo de represália, incompreensão, ou talvez ainda a dificuldade de aceitação daquilo que para alguns ainda possa ser muito desconhecido e que para outros já é uma realidade bem aceite. A lei da evolução espiritual é resumida numa das frases mais conhecidas e profundas de toda a doutrina. Uma frase preferida por Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Descrita no livro da Gênese. E este ciclo sem fim passa por a alma que reencarna no plano físico para vir aprender. Morrer é apenas a transição. É o desencarnar de uma condição física para o retornar a uma condição espiritual. O renascer, talvez das oportunidades mais maravilhosas que nos é efetivamente dada para que nós possamos criar condições para o nosso progresso. Progresso esse que deve ser infinito, deve ser constante e, acima de tudo, deve ser suportado pelo estudo, pela sustentação e pelo exemplo. Sem estudo e sem dedicação, o progresso faz, mas é mais lento, é mais inseguro, é mais indeterminado. Por isso, reformulando a pergunta inicial, será que Sir William Crookes comprovou mesmo a imortalidade da alma? Vamos aqui dividir a resposta em duas situações. Do ponto de vista estritamente científico, talvez ele não tenha moldes, nem tenha tido condições suficientes para, no meio científico, comprovar a existência da alma para além do estudo que ele apresentou. Mas à luz da nossa doutrina, as investigações ainda são muito cruas e ainda são muito primárias e têm um longo caminho a correr, mas representam uma confirmação muito importante de que os fenómenos comprovam essa realidade. William Crookes não deixou concluída a resposta a esta pergunta, mas o Espiritismo nos ensina que a verdade não se impõe e vai-se construindo, pouco a pouco,
com diferentes fases, com diferentes estudos à volta dos nossos fenómenos da doutrina e daquilo que a doutrina nos traz descrito através da experiência, através da razão e através da observação. Eu acredito que a ciência está a evoluir, que a ciência está a demonstrar-nos que temos um bom caminho para poder comprovar mais os fenómenos espíritas. Existe, inclusive, uma série televisiva que pode ser consultada até na RTP Play, que chama-se Para Além do Cérebro, apresentada por Mário Augusto e em que o arguente é o Dr. Luís Portela, autor de um livro publicado recentemente que é Ser Espiritual. E o Dr. Luís Portela, um cientista que se dedicou à investigação farmacológica, tem-se dedicado nos últimos anos também da sua vida a tentar reunir diversos estudos de diferentes pontos do globo que vão aos poucos abrindo portas para comprovar diversos fenómenos, nomeadamente a telecinese, os fenómenos fluídicos do passe magnético, da imposição das mãos. É um trabalho muito bonito e interessante e já se começa a promover mais ao nível dos meios sociais, já começa a haver cada vez mais filmes, longas-metragens sobre obras espíritas ou cujo fundamento tem a espiritualidade como pano de fundo, coisas que há pouco mais de uma dúzia de anos ainda era muito escassa, ainda era muito pouco visível. Portanto, até aqui, nestes meios audiovisuais, que Chico Xavier indicou que seriam uma ferramenta, quando bem utilizada, muito importante para o crescimento e para a divulgação da doutrina espírita. Estão a ser, neste momento, abertas portas para esse progresso, para essa investigação e para se comprovar há muito aquilo que o Espiritismo vem também defendendo. Assim, digo-vos, a imortalidade da alma para o Espiritismo não é só uma crença. É uma conclusão baseada na evidência e num conjunto vasto de provas e manifestações. Cada estudo, cada testemunho, cada partilha de experiência aproxima-nos um pouco mais de compreender esta realidade bonita que é o nosso mundo espiritual. Grato pela vossa atenção.